Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar nossa 10ª aula de História, estudando em casa. Pegue o seu livro de História, abra-o na página 65. Esse conteúdo que nós estamos estudando, que é a Revolução Francesa, vocês anotem no caderno e comecem a estudar desde a página 55 até o finalzinho dessa videoaula de hoje, porque será o conteúdo da nossa avaliação que será passada na próxima semana. Então, hoje nós iremos continuar falando sobre a Revolução Francesa, o Diretório e o fim da mesma. Vamos aí acompanhar comigo. Nós vamos compreender qual foi o processo que deu fim a esse período da Revolução Francesa. Vamos perceber como a sociedade francesa ela estava vivendo um retrocesso, ou seja, todos aqueles ideais iluministas de liberdade, igualdade, de direitos, fraternidades, eles não chegaram a realmente se concretizar na sociedade francesa. É claro que houve conquistas, mas ainda assim muitos da população francesa ficaram, digamos, decepcionados porque não tiveram seus direitos realmente garantidos. E a esperança deles cresceu bastante justamente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que dizia que todos os homens são iguais e livres, mas que isso na prática não ocorreu. Vamos aqui. O Diretório e o fim da Revolução. Em 1975, o governo vigente fez aprovar a nova Constituição, mediante a qual instituiu o Diretório. O que era o Diretório? Era um regime em que 5 diretores, 5 pessoas eram eleitas e governariam por um período de 5 anos. As medidas do novo governo deixavam claro o retorno da alta burguesia liberal ao poder. O voto censitário, ou seja, aquele voto que era por renda, a pessoa que tinha condições financeiras voltava, e a escravidão nas colônias foram retomadas. E, dessa forma, as revoltas populares que ocorreram nesse período foram violentamente reprimidas. Ninguém podia mais se revoltar, se rebelar. O governo do Diretório enfrentou inúmeros problemas. Os anos de revolução haviam desorganizado a produção e a forte crise econômica deixava a população descontente. Além disso, as guerras consumiam esforços financeiros e vidas humanas. Página 65. O golpe do 18 Brumário. Brumário é o mês das brumas e o segundo do calendário revolucionário francês. Similarmente ao que ocorrera durante o período do terror jacobino, na qual as pessoas eram perseguidas, as pessoas que eram contra os jacobinos, elas eram executadas, perseguidas, ameaçadas, o governo do Diretório também perseguiu seus opositores e conseguiu retirar os jacobinos e os monarquistas, chamados também de realistas, do cenário político. Enquanto isso, eles continuavam os conflitos entre a França e os países contrários à Revolução. O militar Napoleão Bonaparte se destacou nas batalhas e em pouco tempo se tornou general. Graças aos êxitos que ele obteve, Napoleão também ficou conhecido como um grande líder da vitória sobre os opositores da Revolução. Além de garantir vitórias externas, Napoleão Bonaparte ele foi responsável pelo fim da conspiração interna entre jacobinos e realistas. Para se fortalecer, Napoleão Bonaparte aproveitou-se de seu prestígio e da fraqueza dos grupos políticos que atuavam na França e no ano de 1799, com o apoio do exército, ele derrubou o governo liberal e tomou o poder em 18 de Brumário do calendário da Revolução Francesa, que corresponde ao dia 9 de novembro do calendário gregoriano. Na imagem você vê o quadro de François Bouchotte, o general Bonaparte, no Conselho dos 500 em Saint-Cloud, em 1840. As mulheres na Revolução. Como nós vimos, as mulheres tiveram um destaque bastante interessante na Revolução Francesa, porque elas
Juntamente com os homens, elas se rebelaram, elas reivindicavam, saíam mesmo corpo a corpo, lutando, reivindicando nas ruas da França, né, principalmente naquela marcha sobre Versalhes, na qual as mulheres foram, né, obrigar a família real a se mudar para Paris. As mulheres, elas tiveram assim, uma grande repercussão nessa revolução. Vamos ler comigo. As mulheres participaram ativamente de todo o processo da Revolução Francesa e estavam presentes tanto nos encontros da Assembleia Nacional como nos encontros das organizações que elas haviam criado para discutir sobre políticas e cidadania, entre outros temas. O primeiro grupo feminino a reagir de modo mais significativo era formado por mulheres que viviam em condições de vida menos favorecidas. Eram lavandeiras, operárias, lojistas. Elas se manifestavam em motins contra a miséria, contra a fome, e um desses levantes desencadeou a chamada Marcha sobre Versalhes, na qual obrigou, né, a família real a mudar-se para Paris. Mulheres da pequena burguesia também participaram das reuniões organizadas por grupos populares. A despeito de sua participação no movimento revolucionário, as mulheres foram excluídas dos benefícios concedidos aos homens pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que essa declaração dizia que todos os homens teriam direitos iguais à liberdade, mas as mulheres não estavam dentro desses homens, né? Infelizmente, as mulheres aqui não tiveram seus direitos garantidos. Entre outras determinações, as mulheres continuaram sem poder votar, nem se poder participar do parlamento ou de cargos públicos, o que limitava a sua participação política feminina. Em 1791, a escritora Olympe de Gouges chegou a redigir a Declaração dos Direitos da Mulher Cidadã, que defendia direitos iguais para homens e mulheres. No primeiro artigo da declaração, lia-se: a mulher nasce livre e permanece igual aos homens em direitos. Esse documento foi rejeitado pelo governo e, durante o terror jacobino, Olympe de Gouges foi acusada de se aliar aos girondinos. Ela acabou sendo guilhotinada em 1793 por ser considerada uma mulher muito perigosa. Enquanto ela caminhava em direção à guilhotina, ela recitou a declaração, aquela parte que diz: a mulher tem o direito de subir o cadafalso. O cadafalso é aquele tablado de madeira que geralmente é utilizado para a execução pública de condenados à morte. Aí, na hora que eles querem que a pessoa, né, seja executada, aquele cadafalso ele é retirado. Ela deve também, ela continuou, né? A mulher tem o direito de subir ao cadafalso. Ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna, ou seja, a mulher deveria ter também o direito, já que a mulher tem o direito de morrer, igual ao homem, ela também deveria ter o direito de subir à tribuna politicamente para reivindicar os seus direitos e buscar leis para que garantisse a sua proteção e os seus direitos. Página 65, você vê uma imagem ilustrando várias mulheres, né, de autoria desconhecida, representa a ação das mulheres durante o processo revolucionário francês. Aqui as manifestantes desejavam invadir o Palácio de Versalhes. Na legenda lê-se: para Versalhes, para Versalhes. Esse quadro ele data dos 5 de outubro de 1789. As mudanças na França. O que vai mudar na França com a Revolução Francesa? Então, essa revolução ela vai promover modificações em todas as esferas da sociedade. O poder antes era concentrado na figura do rei, passou agora a ser dividido. A igreja perdeu grande parte da sua supremacia, os privilégios do clero e da nobreza que existiam havia centenas de anos também foram atingidos. Além das mudanças sociais, ocorreram transformações culturais. Com a Revolução entraram em cena os representantes da coletividade. Os artistas da época, por exemplo, deixaram de retratar somente os homens ilustres, para incluir em suas obras personagens comuns, típicos do cotidiano, ou seja, típicos do dia a dia, pessoas simples como nós.
A repercussão da Revolução. Esses acontecimentos de 1789 transformaram não apenas a França, mas também atingiram outros países pelo mundo, pelo Ocidente. Movimentos inspirados pelo ideário iluminista e pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade tiveram forte repercussão em colônias da América, né? Os Estados Unidos, nesse período, conseguiu a sua independência, e aqui também no Brasil a gente vai ver algum impacto, né, na questão da a Revolução Baiana, a Inconfidência Mineira, todos eles foram justamente movimentos impulsionados pelos ideais iluministas. Na colônia francesa de São Domingo, na Ilha Espanhola, que atualmente corresponde aos territórios do Haiti e da República Dominicana, após muita luta, africanos escravizados conquistaram a independência. No Brasil, em 1798, houve a Conjuração Baiana, também denominada Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, um movimento social de emancipação que defendia a independência, o fim da escravidão e a adoção de um governo republicano. Aqui na imagem você vê Etienne Béricourt erguendo a árvore da liberdade. Essa árvore, usada a partir de 1792 como símbolo revolucionário, representa a vida, o crescimento e a perpetuação da liberdade. Vamos à nossa atividade. Não esqueçam de responder essa atividade já estudando para a nossa avaliação. Todo esse capítulo, começando da página 57, todo o capítulo sobre a Revolução Francesa estará presente as questões na nossa avaliação. Então, vocês irão reler essas páginas e responder apenas essas questões. Você vai ler este quadro e responder. Quais são as leis injustas que o autor menciona? Essas respostas estão dentro do texto. Para Saint-Just, o que é a liberdade? Aqui outro texto, você vai ler sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e vai identificar dentro desse texto as características iluministas nos trechos transcritos acima. Terminada essa pequena atividade, envie a foto para o meu WhatsApp. Não esqueça de copiar as perguntas e as respostas de caneta. Lembrando que essas atividades vão garantir as suas notas, o AP1, o AP2 e o AP3. O AP3 é a avaliação, o AP2 é o caderno. E o AP1 é justamente a sua pontualidade e entrega das atividades. Conto com seu empenho e finalizo mais um Estudando em Casa.